Aquieta o teu coração porque é momento de reflexão. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, está escrito: Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. As palavras que acabei de ler para você foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Ele deixa claro para a gente que existe a possibilidade de que a luz que há em nós, na verdade, seja trevas. E se assim o for, quão profundas trevas são. Nessa semana, a igreja americana está de luto pela morte brutal de Charles Kirk em uma universidade no estado de Utah. Eu sei que a imprensa abraça a causa política que envolvia tal assassinato e que envolvia o trabalho de Charles Kirk. Mas se você tiver um pouquinho de curiosidade em investigar o que ele fazia, você vai perceber que o que ele fazia, na maioria das vezes, era simplesmente pregar o evangelho em ambiente universitário, chamando as pessoas à realidade, apresentando a verdade, e verdades desconfortáveis para pessoas que querem viver em meio à ilusão. Mas o que assombra, na verdade, diante de tudo isso, é o fato de que há muitas pessoas comemorando o assassinato de alguém. Comemorando o assassinato de alguém que as pessoas não conseguiam argumentar com ele. Então, ao invés de vencer no argumento, venceu por meio de armas. E existem alguns espectros ideológicos e políticos que sempre fizeram isso na história. É natural. Se ele não consegue te calar, ele vai fazer 3 coisas básicas. Ele vai buscar te censurar, ele vai buscar te prender ou te matar. Porque não consegue argumentar com você. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Nós somos chamados para anunciar a verdade. Voltando um pouquinho no tempo, você vai ver, por exemplo, que o caso de João Batista é a razão pela qual ele foi morto e a sua cabeça foi parar em uma bandeja, é porque ele falou a verdade. Verdades inconvenientes de serem ouvidas. Verdades que contrariavam a agenda da época, e Charles Kirk fazia a mesma coisa, contrariando a agenda atual. E aí, para encerrar o nosso momento de reflexão hoje, eu quero te convidar a olhar ao seu redor. Observe as pessoas que comemoraram isso. Observe as pessoas que se alegraram com um assassinato frio de um cristão em ambiente universitário. E se essas pessoas professam ser cristãs, eu tomaria muito cuidado com elas. Mas muito cuidado mesmo. Essa pode ser a maneira de você perceber o joio no meio do trigo. Porque uma pessoa que se alegra com um assassinato frio, como ocorreu com ele, e afirma ser cristã, afirma ter o nome no livro da vida, afirma ser salva, afirma defender o evangelho e se alegra quando alguém que pregava o evangelho é brutalmente assassinado. Cuidado. Há apenas 2 trincheiras nessa realidade. 2 trincheiras. Cuidado com a qual trincheira você tem ocupado. Ou você está combatendo o reino das trevas, e nossas armas não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, não se esqueça jamais disso. Ou você está na trincheira errada. Observe as pessoas que te cercam e me diga se de fato tais pessoas estão alegres com esse acontecimento. Porque se essa pessoa está alegre com esse acontecimento e no domingo está com a mão levantada dando glória a Deus, ao mesmo tempo que defende ações brutais como esta, há algo muito errado. Nós precisamos, no mínimo, ser coerentes com a nossa fé. Coerentes. Nós devemos nos entristecer porque, na verdade, alguém que pregava o evangelho em um ambiente muito hostil para o evangelho, a saber, a universidade americana, e a brasileira não é tão diferente. Recentemente, alguém foi dar uma palestra numa universidade e foi preso, perseguido pelos alunos. As coisas são loucas também aqui no Brasil. Mas eu termino falando as palavras do Senhor Jesus, amados. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, e se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, quão profunda é essa escuridão? Ai de ti e ai de mim se nós começarmos a chamar o mal de bem e o bem de mal. Hoje estamos vendo isso perto de nós. Pessoas defendendo o mal e afirmando que este mal, na verdade, é bem. E essas pessoas professam a fé no Senhor Jesus. Ai de nós, amados, que o Senhor nos guarde e nos livre disso.
Que Ele nos cure de verdade, nos cure. Não permita que a gente confunda o mal com o bem, ó Senhor. Faça-nos reconhecer a luz e discerni-la das trevas.